O erro teológico do momento, mais uma vez, é do Vitor Azedo, né? O erro teológico do Vitor Azedo, bom, tem que falar erro teológico, né? Não pode falar mais heresias, né? Porque a turminha do mimimi não gosta, né? Eu conversava essa semana com minha esposa e eu argumentei com ela dizendo, princesa, eu não entendo essa turminha aí, né? Do mimimi. Porque tudo para eles é erro teológico. Nada mais é heresia. Eu digo, bom, então eu não sei, né? O que é erro teológico, o que é heresia. Um engraçadinho que falou num dos comentários, né? Que eu já fiz a respeito do Vitor Azevedo. Azevedo ou Azedo? Aí eu comentei sobre o Vitor Azedo, e aí vem um engraçadinho, um discípulo cego e tolo dele, idólatra, dizendo assim, olha, você tem que saber fazer a distinção de erro teológico e heresia. Então, bom, eu não sei mais o que é erro teológico e o que é heresia, né? Então, o cara que nega a inerrância das escrituras, o cara que nega a soberania absoluta e suprema de Deus, não é um herético? Falar essas coisas não é blasfêmia e heresia? É um mero erro teológico? Então, meu amigo, o que é heresia, né? Mas enfim, vocês me conhecem alguns, é claro. Eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de verificar a sua inscrição e também de deixar o seu like, que isso nos ajuda. Nós estamos uma meta de alcançarmos 5 mil inscritos. Chegando aos 5 mil, eu terei aqui um sorteio. Estarei sorteando o meu livro para aqueles irmãos que sempre nos ajudaram e interagiram. Bom, meus irmãos, eu não sei qual que é desse rapaz aí. Eu já falei, já afirmei, vou reafirmar de novo, né? Que eu não considero ele como irmão em Cristo, tá bom? Então eu não sei qual que é a dele, porque eu não sei que fonte ele bebeu ou está bebendo. Eu não sei, ele deve estar lendo os livros ou assistindo muito Ricardo Gondim, talvez, né? Ele está bebendo das fontes da teologia do teísmo aberto, de teólogos relacionais. Só pode, porque não tem outra explicação. Numa live dessas, vocês viram que ele foi questionado e ele respondeu, não, eu não creio que Deus está no controle de tudo, né? Se Deus estivesse no controle de tudo, se ele fosse tão soberano assim, né? Não haveria, né, mulheres sendo estupradas, crianças, né, sendo assassinadas, né? O vídeo está aí, vocês podem conferir. Não haveria coronavírus, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, Salvador do mundo. Eu não entendo onde os caras... O que mais me deixa irado não são tantos hereges. A minha ira se acende mais é contra a turminha que segue ele. Porque percebe-se que não há texto bíblico. Então, como é que um cara que se diz pastor, né? Como é que um cara que se diz teólogo vai argumentar sem o texto bíblico? O matemático, para argumentar no campo da matemática, ele vai argumentar através de cálculos matemáticos. Um físico, um cientista, né, vai argumentar de acordo com no campo que ele entende. E agora, como é que um cara que se diz pastor e teólogo vai argumentar simplesmente com blá blá blá? Olha, eu penso assim, eu acho assim, eu creio assim, tá, mas e o que diz a Escritura? Regra de fé e prática, meu amigo, é a palavra de Deus. O que o cara argumenta, um cara que se diz teólogo e pastor, deve de argumentar sempre com a Escritura na mão. Caso contrário, é forçação de texto e falando coisa da tua cabeça, tem que se converter, tem que se arrepender, tem que ler a Bíblia de novo. Então vamos lá, o primeiro ponto do Vitor Azedo, Azedou, é exatamente, né, onde é que está o erro? Primeiro porque ele é um neófito. E o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, ele já destacou que um dos pré-requisitos para quem deseja o ministério pastoral, ele não pode ser neófito. Eu sei perfeitamente, eu não sou bobo, eu não sou trouxa, eu conheço um pouco de Bíblia, conheço um pouco de teologia, ok? E eu sei que o termo neófito é um termo, né, que é abrangente. Digamos, ele tem um significado maior, mais relevante. Não necessariamente significa que o pastor tem que ser um pastor velho, idoso, ok? Mas significa um pastor maduro,
no conhecimento, ok? Tem uma consciência madura pela Escritura. Mas quando Paulo diz que o pastor não deve ser neófito, a gente já sabe também, e pode ser aplicado, né? A razão por que essas heresias saem da boca de Vitor Azevedo. Por que saem essas heresias, essas blasfêmias? Simplesmente porque é um neófito. E aí que mora o erro, aí que mora o perigo também, né? Mas esse é o primeiro pontinho. Quando ele diz assim sobre as tragédias que acontecem no mundo, então Deus não está no controle, meu amigo, acho que está precisando ler a Bíblia. Você lembra, deixa eu te lembrar, ô Vitor, você lembra da história de José? Pois é, José em Gênesis capítulo 50, ele entendeu que todo o mal que veio que veio sobre ele entendeu que o mal que os irmãos dele intentaram contra ele, Deus o transformou em bem. E ele sabia que a maldade que ocorre na vida do crente, digamos, ela acontece para um bem maior e melhor, em última instância vai resultar na glória do nome do Pai. Porque o próprio José destaca em Gênesis 50, verso 20, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus fez para que uma nação inteira, ora, que nação? A nação de Israel, a nação hebreia, fosse preservada. Ok? Então, todo mal, toda calamidade, toda intempérie que veio sobre José, não foi simplesmente porque Deus queria exaltar José. Não. O foco era a nação hebreia para ser preservada. E muito mais do que isso, o foco também era o seu filho, a saber, Cristo. Porque o Messias prometido deveria de vir. Se a nação hebreia fosse destruída, eliminada, o Messias não viria, o Messias deveria de vir de Israel. Então estava em jogo também o próprio Filho de Deus. Percebe? Deixa eu te lembrar, o apóstolo Paulo, que escreveu as 4 cartas que nós definimos na teologia de as 4 cartas da prisão. Ora, que cartas são essas? A carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Ok? Paulo escreve as 4 cartas da prisão. Meu irmão, e se Paulo não fosse preso? E se Paulo não estivesse naquele chão frio, duro, úmido, fétido da prisão? E se Paulo não fosse acorrentado? Nós não teríamos as 4 cartas da prisão, inspiradas pelo Espírito Santo na Escritura. Percebe que o mal na vida do crente, ele vai resultar num bem maior. Você lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado, Atos capítulo 7. Tadinho de Estevão. Pois é, mas é interessante que no capítulo seguinte, isto é, capítulo 8, verso 1, o texto bíblico diz que logo após o mártir de Estevão, a igreja que estava situada em Jerusalém saiu. E o texto bíblico diz lá, Lucas narra Atos 8, verso 1, dizendo assim, e eles saíram para Samaria, Judéia. Por quê? Porque quando o povo ouviu da boca de Jesus, olha, Atos 1 e 8, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O povo ficou dentro das 4 paredes de Jerusalém, não queria sair. E Deus disse assim, eu vou promulgar uma perseguição ferrenha. E a gente olha, tadinho de Estevão, tadinho, mas resultou num despertamento e mobilizou os crentes em Jerusalém, de modo que eles saíram para propagar, difundir, promulgar, disseminar o evangelho, que Jesus disse, vocês não vão ficar apenas em Jerusalém, mas vocês vão até os confins da terra. Essa perseguição e a morte de Estevão resultou para que a igreja se mobilizasse na evangelização dos povos. Então, quando se tem mal, é claro que a nossa mente limitada não consegue aquilatar, perscrutar, sondar, mensurar a mente de Deus, porque a nossa mente é falível, a mente de Deus é inefável, os caminhos de Deus são inescrutáveis, de modo que a nossa mente não consegue muitas das vezes aquilatar. Mas embora fuja da nossa capacidade, da nossa razão, nós devemos sempre depositar nossa confiança em Deus e saber, o mal está acontecendo, glória a Deus. Eu deposito a minha confiança no Filho de Deus. Eu creio que o Senhor vai agilizar as coisas. Eu creio que tudo vai culminar na glória do seu nome. Por isso que a pergunta do Catecismo de Westminster diz assim, qual é o fim principal do homem? A resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Tudo resulta na glória de Deus. Argumentar nesse sentido, Vitor Azevedo, é despreparo, desconhecimento, ignorância das escrituras do texto bíblico. Existe uma história bem interessante de uma moça chamada Johnny. Tem até um filme aí que fizeram, né? Um filme muito antigo.
baseado numa história real. E ela amava a natação, né? E ela acabou sofrendo um acidente na natação e ficou tetraplégica. Pensa que Johnny ficou amargurada, chorando, voltou para casa, triste? Não. Ela conta em seu testemunho, em sua biografia, Johnny, ok? Dizendo assim, que isto fez com que eu me aproximasse de Cristo. Ok? E ela argumenta muito mais, dizendo assim, é melhor estar numa cadeira de rodas com Deus do que estar num perfeito estado de saúde, fazendo aquilo que eu gostava sem Deus. A gente não entende, a gente não consegue mensurar os planos de Deus, mas Deus está no controle, Deus sabe da situação. Na época, por exemplo, do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus morreram em câmaras de gás, você lembra? Enquanto no campo de concentração, uma menina bem pequena foi enforcada. Enquanto ela estava sendo enforcada, uma mulher levantou-se em pranto e apontou o dedo, né? Dizendo, onde está Deus? Onde está Deus nesta hora? Um senhor, um judeu muito sábio e idoso, levantou-se, apontou o dedo para a menina enforcada e disse assim, ali está Deus. Ali está Deus. Ora, o que ele queria dizer com isso? Esse senhor sábio idoso, que Deus se compadece do sofrimento alheio. Deus não está aquém. Ele se compadece. Onde está Deus quando a menina foi enforcada? Ele estava ali naquele sofrimento. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E a pandemia? E o coronavírus, PH? Deus está no controle. Meu irmão, se você não conseguiu extrair, exaurir nenhuma lição desse momento caótico, conturbado, desta crise mundial que estamos vivendo, reveja o seu cristianismo, meu amigo. Se você está dormindo, só pode. Você só pode. Você está dormindo. Você não consegue extrair lições poderosíssimas desse coronavírus? Reveja o seu cristianismo e a sua conversão. Ah, se Deus estivesse no controle, onde as crianças inocentes sendo estupradas, mulheres... Meu amigo, você está precisando ler as crianças do dilúvio. Ora, será que Deus deixou de estar no controle soberano, exaustivo, absoluto? Onde é que estavam as crianças? Onde é que estava Deus durante o dilúvio? Durante aquela catástrofe, crianças inocentes, bebês morreram. Onde é que estava Deus? E Deus estava no mesmo lugar de sempre. Onde, PH? No trono, regendo, governando soberanamente o universo. Eu não creio, de novo, eu sempre repito isso aqui, problema é seu. Ser cristão é ser radical. Onde é que estava Deus? Deus deixou de estar no controle? O trono ficou desocupado no dilúvio? Não, pelo contrário, foi ele quem mandou o dilúvio. Foi ele quem matou. Onde estava Deus quando mandou o povo matar as crianças cananitas? Onde estava Deus? Idosos, ele mandou exterminar todos. Onde estava Deus quando ele mandou matar as crianças inocentes? A gente não consegue entender. Por exemplo, lá nas 10 pragas na terra do Egito, ele matou todos os primogênitos. Onde é que estava Deus? Deus estava no controle, afinal ele quem mandou as pragas, ele quem ordenou o anjo da morte. Ele preservou o povo dele, mas não preservou os povos que não, o povo que não era dele. Percebe? Ai, que Deus é esse? Meu amigo, quem és tu, pobre homem mortal? Bobo, falível, limitado. Quem és tu para indagar a Deus? Aceite a Escritura como ela é. Eu não entendo certas coisas, mas eu entendo, mas eu aceito. Não entendo pela razão, pela lógica, mas eu aceito pela fé, porque a Escritura é a palavra de Deus. Parece que essa turma está voltando à velha heresia antiga do gnosticismo, que surgiu no final ou logo após a era apostólica, né? Um dos pensamentos que os proponentes do gnosticismo defendiam era exatamente o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo menor, era um Deus mau e perverso. Eu vejo essa palhaçada, essa heresia, até no meio de crente falando isso.
Olha, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, mas o Deus do Novo é um Deus bom. Isso é gnosticismo. Os gnósticos pregavam isso. O demiurgo menor do Antigo Testamento. Aí veio Jesus para nos levar ao demiurgo verdadeiro. Heresia! Blasfêmia! Onde é que está escrito assim? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Onde é que está escrito assim? O Senhor faz da mulher estéril dar à luz filhos. Antigo ou Novo Testamento, minha gente? Antigo Testamento. Deus é pastor. Deus é um Deus provedor, Deus faz a estéril dar filhos. Agora, onde é que está escrito assim? Deus é um fogo consumidor. Antigo ou Novo Testamento? Novo Testamento. Quer dizer que o Deus bom do Novo Testamento é o mesmo Deus bom lá do Antigo. E o Deus, digamos, o Deus de ira, o Deus de justiça do Antigo é o mesmo Deus de ira e de justiça do Novo. Onde é que está escrito os textos que mais falam sobre o inferno? Antigo ou Novo Testamento? Novo Testamento. Nós estamos numa teologia, essa teologia moderna imediatista, é a famosa teologia do ursinho puff, né? Olha, eu ouço um zumbido de abelhas, onde há abelhas há mel. Esse a mel, com certeza é para mim. É a teologia antropocêntrica, egocêntrica, é a teologia imediatista, é a teologia do toma lá da cá. Vocês pintaram um Deus que não é um Deus bíblico. É por isso que muita gente, quando eu vou conversar, eles perguntam, você crê em Deus? Eu digo, eu creio, mas depende. Depende o Deus que você crê, talvez não seja o Deus que eu creio. O Deus que eu professo. Ok? Porque talvez aí você criou um Deus que seja uma figura de um Papai Noel. Né? Mas não seja o grande eu sou que troveja nas Escrituras. Devemos atentar para isso, meus irmãos. Eu espero de alguma forma ter ajudado vocês. Eu sei que vai vir um pessoalzinho do mimimi aí e dizer, falta amor, tá precisando ler a Bíblia, porque amor e verdade andam juntos na Escritura. Você lembra 1 Coríntios 13? Só um texto aqui para fundamentar. O amor não folga com a injustiça, mas diz a verdade. Tá bom? Esse evangelho fajuto de vocês, esse cristianismo. Então, vocês que vêm aqui para dizer, você não demonstra amor, se afundem mais ainda no erro, nas heresias, nas blasfêmias, sustentam mais ainda esses falsos mestres, esses falsos cristos, se afundem mais ainda no lamaçal do pecado e das heresias e das blasfêmias contra Deus, se afundem mais ainda. É isso que eu desejo para vocês. Agora, se você está aqui para aprender com Cristo e quer um evangelho verdadeiro, você será muito bem-vindo. E eu gostaria que você crescesse em Deus, evoluísse em Deus. Ok, meus irmãos, não esqueça de deixar o seu like. Abraço.